Olá, começando o Jornal Argumento dessa edição de quarta-feira, né, véspera do aniversário de Goiânia, falando, né, sobre os problemas, sobre as dificuldades e também sobre a campanha que ainda continua. Marina Silva disse ontem que se ganhar a eleição vai chamar Lula e Fernando Henrique para um governo, né, pela governabilidade. De outro aspecto, né, já o PSDB vem enfrentando dificuldades. Aécio Neves, a economia lá em Minas não está nada boa. E o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Clécio Alves, ele disse ontem que vai cobrar daquelas pessoas que causaram os prejuízos a plenário da Câmara Municipal. Mas antes da gente falar de todos esses assuntos, né, a gente recebe com muita alegria, com muito prazer, o presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, jornalista Divino Olávio. Divino, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja muito bem-vindo nessa data que antecede o aniversário de Goiânia. Muito obrigado, o prazer é meu estar aqui novamente. Já tive o prazer de estar aqui por ocasião da nossa eleição e eu que sou sempre bem acolhido aqui. Muito obrigado, prazer mais uma vez estar aqui. Ok, e comigo aqui, né, sempre firme, forte, de segunda a sexta-feira, comigo aqui das 7 às 8 da manhã e em seguida Rádio Aliança 1090 com o programa Rádio Verdade, jornalista Marcelo Heleno. Bem-vindo mais uma vez, amigos. Eu que agradeço e hoje para mim é um momento especial estando ao lado desse verdadeiro monumento da imprensa goiana, Divino Olávio, que foi o meu primeiro ídolo no rádio jornalismo aqui em Goiás. É o que você pensa. Meu. Ele vai contar uma história aqui. Ele vai contar uma história. Quando eu comecei a fazer jornalismo, Divino Olávio era o repórter da Rádio Difusora, o repórter ousado e que eu admirava. Ok. Divino, antes da gente começar aqui o programa, nós estávamos ali na sala e você me confidenciou um segredo até então guardado, que a sua ligação com o Marcelo Heleno já é antiga, né? Pelo menos assim, a questão familiar, né? Aquela história com o pai dele, né? O pai dele conta essa história que eu acho que não sei se o Marcelo sabe, se ele não souber. É que sabe, já está cansado de ouvir essa história. Então, vamos matar a saudade, já que nós estamos aqui relembrando, né, a história de Goiânia, né? Nada melhor do que relembrar um pouco do romantismo, né, que a comunicação proporcionava às pessoas, que permitiu que você conhecesse o pai do Marcelo Heleno. Naquele tempo que, muitos anos antes da chegada da internet, que não tinha e-mail, a comunicação se fazia através das cartas mesmo, né, pelo correio. E naquele momento que você está na adolescência ainda, aquele amor platônico, no sonho de arrumar a primeira namorada, né? E o pai do Marcelo Heleno, o saudoso Antônio Humberto, tinha um programa na Rádio Brasil Central, que era o dono da audiência na Rádio Brasil Central no período da tarde. O programa chamava, tinha um quadro lá no programa que chamava Namoro por Correspondência. Era o Show da Tarde. Show da Tarde tinha um quadro no programa que chamava Namoro por Correspondência. Você tinha que idade, mais ou menos, lembra? Eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, né? E as pessoas escreviam. Quem queria arrumar namorado, conseguia um namorado, escrevia uma cartinha para lá, colocava os dados. O Antônio Humberto lia a carta, né, dava o endereço da pessoa e as candidatas interessadas, ou o candidato, no caso fosse mulher, então, escrevia as cartas, né, e você escolhia aquela mais interessante e começava o diálogo por ali, né. E eu consegui, então eu mandei uma cartinha para lá e consegui uma namoradinha, assim, lá da cidade de Goiás. Até não vou falar o nome dela. Eu me lembro o nome dela aqui, mas não vou falar não, por causa disso, né? Até mesmo porque ela não sabe que namorou com você, né? Exatamente. Ela não sabe. Mas então é o seguinte, o final da história é o seguinte, nós quase nos casamos por correspondência, e a gente acabou terminando o namoro sem se conhecer. Você vê quanto foi, mas foi uma coisa romântica, gostosa, né? Utópica, só por correspondência, né? Agora ficamos só nas cartas. Viu? O interessante dessa época que o Divino lembra, eu era criança, eu convivia com esse meio,
E o rádio era o grande canal de divulgação de artistas. A Rádio Brasil Central chegou a ser uma das 5 maiores emissoras do país, uma rádio que noticiou em primeira mão aqui, por exemplo, o assassinato do Kennedy. Sim. Porque tinha um meio maluco lá no departamento de jornalismo, que depois seria o professor Goiano, né? Professor de inglês conhecidíssimo aqui, um dos melhores que nós já tivemos. Ele trabalhava no departamento de jornalismo, ele sabia muito inglês até para praticar a coisa. Ele fazia escuta da Voz da América. E ele espanhol também, né? Ele pegou instantâneo. Na hora que deu o assassinato, ele estava de plantão, já foi, jogou no ar. E veio as emissoras de rádio, as grandes emissoras, ligando na Rádio Brasil Central na época, para saber de onde eles tiraram aquela informação. Certo? Voice of America. Naquela época, né, que não existia internet, não existia nada, era o chamado rádio escuta. A Rádio Brasil Central funcionava num prédio na Vila Nova, e eu lembro de uma vez que veio a Rosana Garcia, que era menina, atriz na Globo, né? E que ela foi a primeira narizinho do sítio do Pica-Pau Amarelo, fazendo muito sucesso. Ela foi dar entrevista na rádio, tinha uma fila de menino para pegar autógrafo com a atriz, que eles iam até a ponta do estúdio, descia os 4 andares do prédio até chegar ao térreo. Uma coisa assim fantástica, o que o rádio representava nesse tempo que era totalmente diferente, né, Divino? Eu me lembro, por exemplo, quando eu morava na zona rural, era criança, o rádio, lá poucas pessoas, poucas famílias tinham rádio. Eu me lembro que o rádio, o aparelho que as pessoas mais compravam lá nas fazendas, lá, aquele aparelho de caixa de madeira, aquilo marca sempre, você deve conhecer. Inclusive colocavam na sala, colocavam na mesa da sala, uma decoração, exatamente, né? Não era uma ostentação. E a pilha, né? Porque luz elétrica nem pensar naquela época na região, no interior do estado aí. Então é o seguinte, muitas vezes a gente saía de casa, ia a cavalo com meu pai, a gente ia 10, 12 quilômetros, e várias famílias se reuniam na casa daquela casa onde tinha o rádio para ouvir música caipira, aqueles programas de música caipira do Rio de Janeiro, programas de onda curta da Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Globo do Rio de Janeiro. Divino e Marcelo. Eu sempre fui um apaixonado por rádio e eu trouxe esse gosto pelo rádio, vim lá do interior. Pois é, dessa mesma época do namoro, do primeiro namoro do Divino, eu conheci um pessoal em Aurilândia, já crescido, 20 anos depois desse episódio, 20 e tantos anos depois, que tinha um fã-clube do meu pai lá, em função do sucesso que o Show da Tarde fazia. Você é filho do Antônio Beto? Eu falei, sou. E tem duas coisas que a gente tem que destacar, né? Todo bom jornalista, ele tem que passar pela escola do rádio. Antes de vir para a televisão, ele tem que passar pela escola do rádio, porque o rádio não tem o recurso da imagem. Então a pessoa tem que ser muito boa para ela conseguir transmitir sem imagens, né? Porque hoje a imagem ela fala por ela mesma, não há necessidade nem do repórter, né? Porque a imagem já fala. Esse é um aspecto, né? Agora, outro aspecto, peraí, nós estamos nos colocando muito velhos, porque se nós formos nos lembrarmos, na era Collor, nós tivemos um avanço imenso, né? Nós tivemos uma tecnologia que eu me lembro que eu trabalhava em rádio, aí usávamos o gravador de rolo. Aí numa semana chegou o DAT, depois veio tal do ADAT, depois já veio o mini disc, aí depois já veio não sei o quê. Então não somos tão velhos assim não, né? Porque o pessoal vai pensar assim, né? É um papo de idoso. É a tecnologia que andou muito rápido, né? É verdade, andou muito rápido. Olha, e no jornalismo, por exemplo, eu comecei, as primeiras viagens que eu fiz para fazer cobertura, fora assim, a gente transmitia o texto por telex, né? Isso. E o pessoal das gerações mais novas aí hoje nem conhece telex. Não, e lembre que telex era muito usado na década de 90 ainda, para que as pessoas entendam que nós estamos falando de coisa recente, né? Hoje, se você perguntar o pessoal que está saindo da escola, começando a trabalhar aí hoje na área de comunicação, ninguém conhece telex mais. Não, inclusive máquina de escrever, até o ano 2005, 2006, 2010, por aí,
muitos escritórios ainda usam, né, a máquina de escrever. Então não estamos velhos. A tecnologia está evoluindo muito rápido. Agora, interessante que começo da década passada, 2000 e alguma coisa, já tinha a internet bastante difundida, né? Mas eu trabalhava numa emissora que caiu um raio lá, queimou a placa de modem, a rádio ficou 3 dias sem internet, aquele Deus nos acuda, né? E o povo, como é que faz? Agora eu falei, como é que faz? Vamos usar o bom rádio escuta. Exato. A gente tem que fazer isso, a gente tem que se virar. Porque quando cai a internet, a gente tem que saber como é que era feito antes para poder continuar a fazer as coisas. Por isso que eu falo e reitero, né, que o rádio é a melhor escola para quem quer ir para televisão. Que é muito fácil você fazer televisão com imagem, né? O difícil, eu me lembro de um episódio, quando morreu aquela menina Leide das Neves, do Césio 137, eu trabalhava na Rádio Difusora, era repórter, acho que você estava nessa época lá. Estava, sim. E não faz muito tempo, não existia celular, não existia nada, em frente ao cemitério eu estava fazendo flash pelo orelhão, né? Olhando lá o que estava acontecendo, ia pro orelhão e entrava ao vivo e falava. Da mesma coisa, quando teve aquela rebelião do Sepaigo, a cobertura foi feita basicamente através de telefone, através daquelas emissoras de rádio que tinha aquelas rádios lá da Difusora, lembra? Aquele rádio que falava, que o repórter entrava. Exatamente, aquelas antigas Motorola. Exatamente. Então, assim, o rádio é uma escola para quem quer um dia, pelo menos assim, contribuir com a história na televisão, né? Porque não adianta nada você vir de agora sem conhecer o passado. E o Marcelo foi muito feliz. Deu problema na internet, vamos recorrer à nossa memória, né? Vamos mostrar os fatos, eles nunca mudam, sempre se repetem, mudam os personagens. E quem conhece a história pode fazer esse julgamento. Mas, Divino, a ressurgir o Clube dos Repórteres Políticos. Era quase que uma utopia, ou talvez até um objeto que já foi muito importante e nada mais fazia do que parte de um lugar na estante. E ressurge essa importante classe, né, principalmente para resguardar, porque hoje todo mundo tem um palpite político. Agora, repórter político são poucos, né? O momento que vocês se reuniram e falaram, há necessidade de ter um clube de repórteres políticos. Olha, é o seguinte, esse clube ele foi criado lá no final da década de 70. Isso. Famoso. Adquiriu durante o tempo um conceito muito bom. Ele criou esses títulos de honraria aí. E os componentes eram super, mas extremamente bem escolhidos, não era qualquer um não, né? Exatamente, pessoas que realmente tinham atuação boa nos meios de comunicação na área política, né? O clube foi muito importante naquele momento, até porque naquele momento que o clube foi criado, políticos, principalmente os políticos da oposição, alguns políticos da oposição tinham uma certa dificuldade em acesso nos meios de comunicação. O espaço era talvez mais difícil, né? Era o final caminhando para o final de um ciclo, né? Dos governos militares, próximo aí do período da transição para os governos civis, né? Então os veículos de comunicação tinham uma certa, alguns pelo menos, tinham uma certa dificuldade em conceder espaço, ou pelo menos alguns políticos da oposição tinham mais dificuldade em conseguir espaço nos veículos de comunicação. E quando o clube convidava essas pessoas para dar entrevista, então quando a entrevista era feita, promovida pelo clube, a entrevista acabava ganhando uma dimensão maior. E ela acabava dando, por essa dimensão maior que ela ganhava, ela acabava ganhando um espaço também maior nos veículos de comunicação.
Então acho que o clube foi importante. Pelo respeito aos profissionais que faziam a cobertura. Né? É claro que hoje o clube não tem e não terá. Eu acho que não terá, porque o momento político hoje é outro. E a oposição também não existe mais. A oposição também não existe mais. Eu acho que é o seguinte, eu acho que existe, só que a oposição hoje ela tem uma atuação, ela tem espaço, não sabe usar. Ela tem espaço, né? Hoje não existe mais dificuldade do pessoal da oposição com os veículos na mídia. Então eu acho o seguinte, eu acho que o clube não tem hoje mais e não terá, dificilmente voltará a ter o mesmo papel que ocupou, digamos assim, lá na década de 80, na época que foi criado, lá no final da década de 70. Mas eu acho que o clube pode ter um papel importante também no sentido de promover entrevistas também, entrevistas históricas. Agora nós temos a internet, o clube já tem uma página no ar de internet. Nós estamos promovendo as entrevistas, já que a gente já promove, estamos colocando estão ficando aí para arquivo aí para as pessoas pesquisarem, né, a qualquer momento, ficando aí, né, eternamente, um acervo aí. Nós pretendemos promover entrevistas aí André, com figuras aí. Daqui a um dia eu quero a gente iniciar um ciclo aí a gente organizar aí, quem sabe um ciclo de entrevistas aí com ex-governadores, entrevistas históricas aí para ouvir todos os ex-governadores aí ver o que eles pensam, dificuldades, o que eles fizeram, como é que foi o período deles, vamos saber o que eles pensam. Nessa nova fase, por exemplo, o Ronaldo Caiado já, numa declaração contundente, que garantiu que já tinha um convite feito ao Alcides Rodrigues. Alcides não filiou, mas que ele revelou o convite, e Vilmar Rocha, numa entrevista recente, até num questionamento meu lá, respondeu que Marconi assume a candidatura à reeleição no final de março. É esse o papel do clube, de tentar fazer alguma coisa diferente. O aspecto positivo nisso é que uma pergunta feita por qualquer jornalista não teria essa resposta, né? Exato. Então, o respeito ao jornalista e ao clube dos repórteres políticos se dá a partir do momento que as perguntas são formuladas, porque tem um histórico, né? Não é qualquer um que chega. Isso a gente tem que colocar. A eleição que foi promovida essa semana para a escolha do político do ano, do congressista do ano, melhor deputado estadual, melhor vereador, é uma votação que não teve o direcionamento, sabe, André? Você não tinha as opções para marcar um xizinho, não. Você que tem que escolher um nome, você tem a obrigação de escolher um nome e escrever o nome. Então, é uma votação totalmente aberta. E acho que não há coisa melhor, mais democrática do que isso, né, Divino? Até mesmo para a pessoa saber quem está votando, né, Divino? Porque colocar X, né? E você, Marcelo, que participou lá da eleição com a gente, esteve com a gente lá uma boa parte do dia, nessa segunda-feira, você teve a oportunidade de ver o seguinte, o cuidado que, da minha parte, por exemplo, que a gente procurou conduzir a eleição é o seguinte, que toda pessoa que chegava lá, às vezes porque a gente tem amizade com todos os filiados do clube, já de muitos anos, às vezes alguns têm aquela liberdade com a gente de pedir a cedo e querer votar ali na presença da gente. Não, aí eu pegava e disse, olha, por favor, vai ali no cantinho ali e vota secretamente, e ainda brincava, a nossa urna indevassável. Não tem a urna indevassável, mas na verdade uma caixa que tinha lá, uma superfície plana para a pessoa escrever ali, mas sem ninguém tá olhando, né, para ficar à vontade lá para escrever os nomes. Houve um outro caso lá, que o filiado chegou lá, um jornalista, né, amigo nosso de muitos anos, perguntou, rapaz, nós estamos escolhendo os políticos aí desse ano ou do ano passado? Eu falei, é do ano passado, de 2012. Rapaz, mas ele perguntou, mas eu não lembro mais o que eles fizeram no ano passado. Você poderia me dar sugestões de nomes, alguma coisa? Eu peguei e falei, não, rapaz. Aí ele insistiu, não, mas me dá umas dicas. Eu falei, não, eu não posso fazer isso, rapaz, infelizmente eu não posso. Aí eu peguei e falei assim, mas eu posso te ajudar. Eu falei, olha, vai ali, pega um computador, entra no Google e joga o nome dos políticos de Goiás, que você vai ter, quem sabe, uma boa fonte de informação para te ajudar a te lembrar o que os políticos de Goiás fizeram ano passado, não é? Aí ele saiu, deu uma voltinha,
uma meia hora depois voltou lá, pediu a cédula, votou. Eu imagino que ele deve ter feito a consulta, recorrido ao Google, à internet lá, para fazer a consulta. Mas é chato, né? É chato. Hoje nós somos eu na condição de presidente do clube, se eu for, mesmo diante da insistência dele, se eu fizesse alguma sugestão de nome. Mas o papel do Clube de Repórteres Políticos, ele vai muito além de formar opinião, ele vai muito além da valorização do jornalista. Ele tem um apelo muito grande sobre essa questão da segurança e da integridade física do jornalista, né? Porque dados mostram que a cada ano matam-se mais profissionais da imprensa e as pessoas não sabem, né? Mas um dos meios onde existe maior dissidência ou paixões partidárias ou até mesmo interesses pessoais, financeiros, também está nesse meio que envolve televisão, rádio, que visibilidade é o que todos buscam. E, consequentemente, né, a violência, quando ela não é combatida e ela é velada, ela acaba não tendo grandes proporções, mas estão matando muitos jornalistas. E quando você tem um clube que representa uma categoria, fortalece e dá uma independência maior também para que o jornalista possa expor a sua opinião sem temer represálias, né? Olha, nós fazemos parte desse coro, né, na defesa do direito da expressão que é assegurado aí na Constituição, né, para o jornalista, a liberdade de expressão do jornalista para trabalhar com tranquilidade. Ele precisa ter garantido esse direito, assegurada a segurança e a tranquilidade para trabalhar. Mas, infelizmente, vem ocorrendo no Brasil e também em outros países, vem acontecendo. Eu vi uma estatística há poucos dias de que vem crescendo o número de jornalistas assassinados, né? E no Brasil tem ocorrido casos. Felizmente, aqui em Goiás, nós não temos tido assim muitos casos, né? Nós tivemos o último que nós tivemos aqui foi o caso do Valério Luiz, né? Tivemos esse caso para pouco mais de um ano, né? O caso está sendo apurado, está sendo processado na justiça, né? Está encaminhado, mas então nós não temos tido caso, infelizmente, outros casos, né? Aqui em Goiás não temos tido outros casos. Mas no caso, por exemplo, de estados como Rio de Janeiro, principalmente, tem ocorrido com uma certa frequência. Em São Paulo, na cobertura aí dessas manifestações, desses protestos aí, vem ocorrendo agressões a jornalistas, né? Com muita frequência. Isso não é bom para ninguém, não é bom para a democracia. André, eu sei que você tem que chamar o comercial, nós temos que entrar na pauta. E lembra depois que eu tenho mais um pontinho para abordar da nossa realidade aqui, em relação ao comportamento profissional nosso. Exatamente. Um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, continuando conversando aqui com o Divino Olavo, né, que é o presidente do Clube dos Repórteres Políticos, e também falando sobre os últimos acontecimentos. Amanhã é o aniversário de Goiânia. Um instante só, a gente está de volta. Divino. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, né, recebendo aqui com muita alegria a visita do presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, né, Divino Olavo, participando também aqui do nosso bate-papo. Afinal de contas, estamos falando sobre política. Divino Olavo, a visão de um político experiente desse momento que a gente está vivendo na história do Brasil, aonde nós temos aí, talvez eu comentava isso, inclusive hoje, fazendo uma pesquisa, eu descobri que vão lançar um novo partido chamado PMB, que é o Partido Militar Brasileiro, e que tem aí mais de 1 milhão de seguidores no site e muitas pessoas aí querendo já, os militares dando a contribuição e muitas pessoas querendo de volta a ditadura para o Brasil.
nós aqui que vivemos, né, esse momento, você acha que o Brasil está em desordem ao ponto da gente retornar com os militares no Brasil, já que 1 milhão de seguidores não é pouca gente, né? Olha, a organização em partido político é uma forma legal das pessoas se organizar, não é? Então, manifestar colocar as suas bandeiras, né? Mesmo que seja por uma causa dessa, uma causa que talvez não seja ou ideologia, por essa ideologia. Mas é uma forma legal, né, das pessoas se expressar, de quem pensa, de quem defende, ter o direito lá de colocar essas suas bandeiras, né? Não sei se ditadura é solução para se corrigir os problemas que nós temos. Nós já tivemos, no período da história, nós já tivemos vários períodos de ditadura, né? Sim, ditadura branca, né? Ditadura, o país teve, nos momentos de ditadura, teve também se desenvolveu, nessa última, por exemplo, aí, se desenvolveu bem na área, principalmente no setor de infraestrutura, né? Mas teve também o lado ruim, que é o lado que não nos permitiu estar aqui agora falando isso, né? Muita gente está aí assustada com a questão da corrupção, né? Violência, né? A corrupção não é privilégio só do Brasil. Em vários países do mundo tem, aliás, em poucos países do mundo não tem corrupção. Eu leio, por exemplo, jornais quase que dos principais países do mundo aí, notícia de corrupção tem, não vejo com muita frequência, assim, com a mesma intensidade do Brasil. Mas o que precisa é o povo brasileiro se conscientizar e votar melhor, escolher melhor seus representantes, né? Agora, que a coisa aqui no Brasil tá realmente... Está demais, né? Está precisando, então chega para lá. Você já imaginou a questão dos prefeitos aí? Né? Agora, prefeito que é eleito com 1 ano e pouquinho, aliás, com menos de um ano no poder, menos de um ano no poder aí, se descobre prefeito preso, um ônibus cheio em poucos dias de prefeito preso, rapaz. Que foto triste, né? Como é que esses prefeitos vão chegar em suas cidades agora? Depois de comprovar aí que estão... é o exemplo que fica, né? Aí as pessoas acham que pode resolver as coisas desse tipo. No futebol nós vimos aí na sexta-feira passada, um jogo da Série B, não terminou porque o time da casa está perdendo, está sendo rebaixado, que é o Paysandu lá de Belém, a torcida fez a bagunça, começou a jogar trem no campo, o jogo não terminou. É assim que é para resolver? Essa ocupação que nós conversamos aí na Câmara Municipal, né? Ocupa a Câmara para quê? Para forçar o diálogo. Começa o diálogo e não larga. O povo não sai da Câmara também. Poxa, mas cadê o respeito? Cadê a autoridade das coisas? E aí, a gente comenta aqui, tem gente defendendo não a volta dos militares, que eu acho que não há condições na nossa estrutura democrática para isso, em curto prazo, se concretizar, mas que há um perigo sim, de convulsão ou convulsões, pequenas convulsões no país, porque você não tem autoridade. Quem tem que dar o exemplo? Não dá. Aí aparecem uns malucos na rua querendo resolver de qualquer jeito. Esse qualquer jeito pode ser de qualquer jeito mesmo. Pois o que precisa também é fazer com que as instituições funcionem, não é? Eu vi notícia aí de que no Rio de Janeiro, em São Paulo, esses mascarados que são presos fazendo badernas, né? Quebrando tudo lá por onde passa, o juiz pega e manda soltar, porque diz que não considera grave o que eles fizeram. Poxa, sai quebrando tudo com máscara na cara. A Constituição, está lá escrito lá na Constituição que a proibição do anonimato. Divino, Então, as instituições têm que funcionar.
Porque senão as pessoas vão ficando cada vez mais descrentes, né? Eu fui, de certa forma, e começa a achar que a solução para o problema é a solução de atitudes duras, soluções drásticas, como a questão de... motiva a repressão, né? Eu fui, de certa forma, crucificado no meio, porque eu escrevi um artigo e falei na rádio na época. Tem as coisas que acho que as instituições, as regras democráticas podem ser ruins, mas é melhor respeitá-las do que você criar casuísmo e resolvendo uma coisa de cada vez. Demóstenes Torres foi cassado, aquele episódio que o país inteiro aconteceu. Quem é que tinha que assumir? Era o Hilder, que é o suplente. Sim. Um ilustre desconhecido que entrou para o Senado e não fala com ninguém, não disse a que veio até hoje, mas é ele. Porque começou o movimento? Não, porque se o Demóstenes foi eleito com dinheiro do Cachoeiro, o suplente dele também tá cassado. Não é isso que manda a lei. A lei não manda isso aí. Não, quem tem que assumir é o Pedro Wilson, que é o terceiro. Não se cogita isso, as contas eleitorais estavam aprovadas, não tinha razão de ser. Estavam arrumando, na época, uma tese jurídica que poderia gerar o questionamento das contas para depois... Gente, não dá para se pensar nisso. Bem ou ruim, o Hilder é senador até o final de 2018, né? 2018. E acabou, não se discute. A gente tem que refletir, tem que respeitar até os erros que a gente comete. Não é tentar resolver a coisa meio na marra. Até porque esse é o tipo de mudança que serviria apenas para atender interesse de grupo político. Na essência, não ia resolver muita coisa. Até porque, apesar de todo o respeito que o Pedro Wilson merece, ele não teria legitimidade no mandato se ele assumisse dessa forma. Ele teve contas reprovadas, então está enquadrado. Pela situação eleitoral dele, porque não era legítima a situação. Exatamente. E outro aspecto também que eu me lembro sobre essa questão da pressão, votaram aí, segundo um deputado, né, ele disse, olha, essa ficha limpa não é um projeto do Congresso, é uma pressão das ruas. E aí Demóstenes Torres, né, teve a infelicidade de colocar lá o artigo K, porque dizia que o político cassado, ele ficaria, durante o período de mandato dele, ele não poderia concorrer a nenhum cargo. Aí Demóstenes acrescentou lá, 10 anos, ou seja, terminado o mandato dele, ele fica inelegível por mais 10 anos. E ele criou a lei e foi a primeira vítima dela, né? Porque Demóstenes Torres terminaria em 2018, mas como ele tem que cumprir esse período de 10 anos, ele só pode voltar à política em 2028. Então, ou seja, são leis que às vezes são muito mais assim, desculpa a expressão, mas são espasmos, né? Que o nosso Congresso, ele ainda parece que as pessoas não se entendem ou reagem de acordo com a pressão que vem das ruas. E não compreende o papel, que esse é um projeto que foi feito por iniciativa popular. Sim. Ele foi um projeto muito legítimo. E ao Congresso não cabe discutir de onde venha esse projeto. Sendo ele de iniciativa popular ou de iniciativa do Executivo, ou do Judiciário, ou do próprio Legislativo, ele teria que dar o mesmo tratamento e fazer a parte dele. O problema é que os legislativos não fazem isso. Não fazem, mas não fazem mesmo. Esse tempo todo que a Câmara de Goiânia, por exemplo, está fora em função da invasão, a gente falou aqui, não há nenhum impedimento da Câmara se reunir em outro lugar para continuar o seu trabalho enquanto o plenário estivesse ocupado. Poderia até pegar uma beira lá na Assembleia, eu já falei aqui, porque metade do tempo lá o plenário da Assembleia está ocioso, vai lá. O período da manhã está vazio. Falar nisso, a gente tem aqui, vamos ver se o pessoal já conseguiu posicionar, a coletiva que foi concedida ontem pelo presidente da Câmara Municipal, Clécio Alves, falando aí sobre os prejuízos, né, que o Legislativo teve em função desse período de ocupação, né? Foram mais de 9 dias ou 12 dias? 13 dias. 13 dias, né? E 26 dias que os alunos, né, ficaram aí sem aulas. Vamos ver a coletiva que foi concedida ontem no final da tarde pelo presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Vamos ver um trecho. Clécio Alves. Embora não tenha sido feito ainda o levantamento financeiro completo, o que é possível dizer que houve de danos aqui no plenário durante esses 13 dias de ocupação? Vários danos com mesas, cadeiras, microfones. Aparentemente, o painel eletrônico da casa ele não está funcionando e ele não só estava funcionando como
no momento em que foi apreciada a recusa, a rejeição da emenda que foi pela segunda vez apresentada pelo mesmo vereador, foi feito pelo painel eletrônico. Então, são pontos já comprovados que houve a depredação. Agora, nós convocamos para amanhã, deve chegar aqui pela manhã, o técnico da empresa que é responsável pela manutenção do painel eletrônico, para que ele possa fazer um levantamento e ver até que ponto o painel eletrônico foi danificado, informando que é um equipamento que não foi comprado na nossa gestão, foi comprado em 2 mesas diretoras anterior à nossa e que custou quase R$500 mil. Então, e é uma ferramenta, um instrumento que é usado em todas as votações que nós promovemos aqui na casa. Vai tomar medidas judiciais para que a Câmara não arque com esse prejuízo? Não sou eu, é o poder. Então, é obrigatório e necessário que se faça. A partir do momento que houve depredação, que houve dano, que houve destruição do bem público, do patrimônio público, se eu não fizer isso, eu prevarico. Eu incorro em crime até de improbidade. Então, nós tomaremos as medidas cabíveis. Eu não posso dizer para você quais serão. Isso a Procuradoria da Casa saberá no momento oportuno. Caso confirme todas essas depredações que a gente já tem uma parte já. Pode terminar aí, né? O presidente da Câmara fala que vai cobrar dos responsáveis, mas é um movimento que não tem legitimidade. Vai cobrar de quem? Porque as pessoas que ali... Você quer uma sugestão? Pois não, vai cobrar de quem? Não, mas o Sintego, ele desde o começo, ele disse que não participava. Pois mas é o sindicato que legalmente representa a categoria, é o Sintego, mas não é, muito provavelmente vai fazer o que a Justiça fez. Existe um comando de greve, que eram 8 professores, sim, muito provavelmente a conta vai despachar para esses 8, mas se ali, houver alguma coisa. Mas o presidente já fala, Divino e Marcelo, num prejuízo ali de pelo menos 13 microfones, alguns botões que os vereadores utilizam para votar foram quebrados, provavelmente o carpete vai ter que ser todo trocado, porque o pessoal se alimentou ali, então a gordura, essas coisas todas. Aí, quando houve um movimento que a Justiça determinou uma multa diária de, se eu não me engano, acho que de 10 mil, alguma coisa assim, para o descumprimento dessa ordem judicial, ia cobrar dessas 8 pessoas. Aí as 8 pessoas disseram, não temos salário nem para andar de carro, como é que nós vamos pagar essa multa? E aí vai o quê? Vai condenar, a Justiça vai condenar esses 8, e esses 8 vão pagar de que forma? O presidente da Câmara, na condição de chefe representante legal do poder, ele vai ter que encaminhar providências legais, né, no sentido de apurar, né, e tomar as providências junto ao Ministério Público, junto à Justiça, no sentido de executar, cobrar a responsabilidade. Marcelo, agora, se as pessoas vão pagar, quem é que vai pagar, quem vai assumir a responsabilidade, eu não sei. Vai ser no final da apuração, uma sindicância. Pode-se até criminalizar essas pessoas. Pode haver criminalização. É preciso entender que aparentemente a posição do presidente da Câmara pode ser antipática, mas não é. É uma posição responsável de quem é chefe de um poder, que tem um abacaxi na mão e que tem que dar, dever legal, e ele tem que dar satisfação. Ele pode lá na frente ser demovido pelos próprios colegas, já que tinha até colega dele, vereador lá participando, insuflando os professores. Agora, na condição de presidente da Câmara, chefe do Poder Legislativo, a postura dele é corretíssima. É essa a postura mesmo. É uma postura, acima de tudo, responsável. Agora, quem ganhou e quem perdeu nesse processo, porque a Marcela Helena e eu aqui conversando, a gente já sabia que o final seria esse, né? Haveria consenso, não descontaria o salário nem dos vereadores, nem dos professores, a sociedade ela ficaria aí sem aula e pagando o preço pela reconstrução do plenário. Justo isso? Eu acho que eu acompanhei assim, mais à distância esse processo, eu não participei. Mas dá para ter uma visão democrática. A minha visão é o seguinte, eu acho que esse processo se arrastou muito, a solução se arrastou muito. Eu acho que houve uma insistência grande por parte dos professores,
né? E houve uma demora, talvez desnecessária, por parte da Prefeitura em dar uma resposta, em dar essa solução que foi dada. Quer dizer, o prefeito deu essa solução. Eu fico a pergunta, haveria necessidade de se demorar tanto? Mas nesse caso, sem fazer apologia nenhuma ao prefeito, não houve um desrespeito, porque houve uma ordem judicial para desocupação no dia seguinte. E aí o presidente da Câmara, ele não fez, porque para não gerar conflito, né, porque uma ordem judicial foi expedida, reintegração de posse, a polícia deveria ter sido chamada, desocupado o plenário. Então, assim, não houve excessos e omissões dos lados também? Parece que houve, parece que a juíza, ao prolatar a reintegração de posse, a sentença lá, parece que ela colocou também que fosse evitada o uso de violência. Mas como é que se ocupa? Bom, então é o seguinte, parece que houve nesse caso aí uma preocupação... Só completando o que o André está falando, Divino, isso é uma estupidez jurídica porque ninguém faz desocupação chegando lá, olha, por favor, desocupa, vocês não podem. Isso não existe. Não existe. Ninguém promove uma desocupação desse jeito. Inclusive, só para sua informação, nessa semana a nossa equipe de reportagem esteve lá e eles estavam utilizando o serviço de som para fazer discurso. E o discurso que tinha pelo menos assim uma coesão ou até um respaldo maior é de resistência à desocupação. Então, pensar numa desocupação pacífica é impossível. Então, o que houve aí foi uma... Não estamos condenando, claro, não, né? Porque para que houvesse a desocupação, haveria necessidade do presidente da Câmara, né, solicitar à Secretaria de Segurança Pública, né, a força necessária para fazer a desocupação. A polícia não poderia chegar lá, porque havia uma liminar, chegar lá sem uma solicitação dele, né, um ofício dele solicitando, porque ele é chefe do poder. E ele demorou esses dias aí, eu imagino, não sei se é por isso, não conversei com ele, mas eu imagino que talvez com receio de que houvesse, né, uma consequência ruim, né, alguém se machucasse, e tentar aí o diálogo aí até que as pessoas saíssem sem haver o uso da força. Agora, saiu notícia no final de semana de que se não se chegasse ao entendimento, se resistisse, que o plenário seria desocupado nesse final de semana. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Como houve no final de semana, houve a assinatura daquele acordo lá com o prefeito Paulo Garcia, aí parece que os ânimos se desarmaram e aí a coisa se resolveu. E o prejuízo maior fica para a democracia, né? Porque uma invasão de um plenário, seja em que circunstâncias for, é uma afronta ao poder legislativo, que é um dos três que rege a democracia no Brasil. Eu acho que faltou, quem sabe, sabedoria das partes aí para deixar a coisa se arrastar por esse tempo todo. Poderia, quem sabe, ter se resolvido isso aí um período mais curto. Marcelo Heleno, a Marina Silva, ela gravou um programa, aquele Roda Viva, da TV Brasil, aí não foi apresentado na segunda-feira por problemas técnicos, foi apresentado ontem. É mesmo? Problemas técnicos, o programa mudou de dia. Aí ao invés de segunda, ele foi apresentado ontem. E a Marina Silva disse que se ela for eleita, né, junto com o Eduardo Campos, que ela vai buscar um entendimento com Lula, com Fernando Henrique Cardoso, para fazer um pacto pela governabilidade, porque, segundo ela, os interesses do Brasil estão acima de interesses políticos, né? Primeiro, estranho essa questão aí da TV Brasil, por problemas técnicos, não poder apresentar entrevista, né? Segundo, essa declaração dela, né? Interessante que a Marina está mudando o comportamento, porque se ganhar a eleição, então ela vai buscar um pacto, entendimento com Lula e Fernando Henrique, mas depois de expulsar o Caiado, o deputado Ronaldo Caiado, é o seguinte, de perto da aliança. Primeira coisa, a Marina precisa combinar com o Eduardo Campos que ela vai ser candidata.
e depois lá na frente vai faltar combinar com o Lula e com o Fernando Henrique. Agora, essa postura, apesar de ser uma postura ideal, né, de buscar o apoio de lideranças de outros grupos para se alinhar a um projeto para o país, apesar de ser louvável, ela lembra muito a situação do então presidente Itamar Franco, que foi cobrado em uma entrevista uma vez: poxa, só tem gente desconhecida no seu ministério, cadê os notáveis, né? Aí Itamar respondeu: já convidei todos os notáveis, ninguém quer vir para o governo, o que eu faço? E até mesmo porque no Brasil, é que a gente sempre fala, Divino, nós temos uma oposição que é uma oposição do contra. Nós não temos uma oposição proativa, né? Todos dizem que o que está sendo feito está errado, mas ninguém aponta o caminho certo, né? É verdade, e essa oposição do contra, ela vai crescendo, normalmente ela vai crescendo à medida que vai se aproximando a data da próxima eleição. Exatamente. Nós temos mais 4 minutos de programa, Marcelo Heleno, aquele momento que você pediu reservado aqui para Divino Olavo. De certa forma, Divino, o acirramento das disputas políticas em Goiás não contaminou esse ambiente entre os jornalistas que atuam na cobertura política, não? Eu acho que esse ambiente ele vem se contaminando, Marcelo, desde a eleição de 2010. Eu notei que começou a haver um acirramento forte, essa contaminação que você usou do meio político para o meio da comunicação, o jornalismo que faz a cobertura política. Em 2010, eu acho que houve esse acirramento e a parte do jornalismo que faz a cobertura política, eu acho que foi contaminado, e essa contaminação, eu acho que ela se estendeu por um período até agora. Eu acho que está acabando. Eu acho que está acabando. Tem cura. Eu acho que está se curando. Será? Aquele velho ditado que o tempo é que cura o queijo, certo, né? Mas esse caso do Carlos Cachoeira não trouxe à tona algo que até então não se imaginava? Por exemplo, a pessoa que era chefe da redação da Veja tinha uma ligação muito estreita com o Cachoeira, e aí outras pessoas foram sendo descobertas que emitiam uma opinião, mas na clandestinidade elas tinham uma ligação com pessoas que praticavam coisas erradas? Olha, esse caso Cachoeira, eu vou te contar, é um caso que disseminou, fez revelações aí, que tanta gente tinha ligações com Cachoeira, né? Pois é. Olha, esse caso Cachoeira aí é um caso ímpar, nunca vi nada parecido por aqui não. Aqui, não só de Goiás até pouco, né, na área de comunicação, mas você Brasil, acha a mesma pergunta? No caso da revista Veja, né? A mesma pergunta que eu faço para alguns médicos, eu faço para você. Hoje o jornalismo ele não está muito mais como uma profissão financeira do que um amor à profissão, porque as pessoas querem logo, ao formar, pegar uma assessoria do político, pegar um emprego ali, um emprego aqui, e o jornalismo mesmo é uma forma dela se habilitar a fazer esse trabalho, não pensando na questão da conscientização das pessoas, mas defender interesses financeiros pessoais? Eu tive um patrão, um jornalista, que gostava de dizer, eu acho que ele não é o autor dessa frase, não me lembro quem que é o autor dessa frase, mas ele gostava de repetir essa frase. Ele dizia o seguinte: jornalista, para mim, é aquele cidadão que a rua passa por dentro dele, tem uma preocupação com a sociedade, que não se preocupa com dinheiro, certo? Mas então é o seguinte, eu acho que o jornalista que sai hoje da academia, né, ele tem a preocupação com a rua, né? A rua passa por dentro dele também, mas eu acho que passa também a preocupação profissional, o lado da compensação financeira, ele pensa na família, ele pensa nas contas que tem que pagar. Eu acho que não tem só aquele lado romântico. Eu vejo hoje, eu observo muito hoje a questão, até porque a questão salarial hoje na área
nessa área nossa é muito ruim, né? Até porque vem aumentando o número de profissionais formados a cada semestre, né? As academias estão liberando no mercado aí novas turmas de profissionais Só tem mais um minuto. vai aumentando cada vez não, mais só um aí minuto. e o número de vagas aqui fora não aumenta na mesma proporção de profissionais que entram no mercado. E não é só um privilégio do jornalismo, não. Direito, tantas outras profissões Também. aí, então... Exatamente. Mas então acho que o jornalista que é formado hoje, ele tem também, grande parte, essa preocupação financeira. Ele trabalha também. Se ele encontra trabalho na redação, ele vai, no jornal vai. Mas se ele não encontra, ele vai trabalhar em assessoria, sim, de empresa, de assessoria dos parlamentos, de político, onde ele encontra trabalho. Ok. Marcelo Heleno, na quinta-feira, amanhã a gente reapresenta aqui a entrevista que nós fizemos com o Taveira, né, que é o secretário de Fazenda. Então, estaremos aí... dispensado? Coisa boa. Nós, né? Nós, né? 10 segundinhos a sua mensagem aí para Goiânia, né, que amanhã completa mais um ano de existência. Pois é, pegar emprestado versus de Otavinho Daia, né, que um dia escreveu Goiânia, cidade querida, encravada no meio de nós. Né? Exatamente. Então, feliz aniversário Goiânia, essa moça de 80 anos. Exatamente. Binolavo, mais 10 segundinhos, que o tempo está estouradíssimo. Mas obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer muito grande estar aqui. Estou sempre à disposição, toda vez que for convidado, estarei aqui com o maior prazer. Tá? Grande abraço a todos. Obrigado, e o recado, né, o meu recado continua sendo sempre aquele de sempre. Né? Estude, conheça a nossa história, porque você só vai saber o que é errado se você conhecer, ver, ler e se lembrar. Porque a gente não pode construir um futuro sem a gente saber o que foi feito no passado. Infelizmente, né, o Brasil padece desse mal. Relegamos a nossa história a pretexto de construir um futuro desconhecido e totalmente embasado de uma realidade do Brasil. Parabéns, Goiânia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Divino. A gente volta na segunda-feira. Fiquem todos com Deus e até lá.